Por mais que seu local de trabalho seja essa imensidão azul, os arqueólogos subaquáticos passam boa parte do tempo em situações extremamente claustrofóbicas. Quando não estão se esgueirando nos destroços de um navio, estão mergulhando numa caverna ou ficam até mesmo horas dentro de um submersível. Esse tipo de arqueólogo trabalha como qualquer outro, usando os mesmos conceitos e procedimentos adotados fora d'água. Porém, existe uma diferença. É preciso ser aventureiro e saber mergulhar. E é graças a esses cientistas que hoje podemos trazer para você descobertas subaquáticas mais surpreendentes. E fique até o final do vídeo porque temos mais uma lista preparada para ti. Durante a Segunda Guerra Mundial, o submarino japonês chamado I-400 simplesmente sumiu de uma hora para outra. Em 1946, assim que a guerra chegou ao fim, depois de várias missões de busca, ele foi finalmente encontrado a mais ou menos 700 metros de profundidade. Naquela época, ele era considerado o mais avançado. Afinal, o submarino de 122 metros de comprimento da classe Sentoku, o maior submarino antes do aparecimento dos submarinos nucleares nos anos 60, e tinha a capacidade para dar uma volta e meia completa ao redor do planeta sem necessitar reabastecer. Além disso, este submarino carregava 3 bombas que pesavam cerca de 2 toneladas cada uma. Os japoneses construíram pelo menos 3 desses submarinos que naquela época eram considerados gigantes dos mares. As Forças Armadas Americanas, no final da Segunda Guerra Mundial, capturaram o submarino I-400 e o entregaram em Pearl Harbor. Durante a Guerra Fria, o governo soviético exigiu o direito de acesso a esse submarino, mas os americanos recusaram, alegando que não sabiam onde o submarino estava. Mas, na verdade, eles haviam afundado novamente essa tecnologia no mar para que os soviéticos não pudessem encontrar e copiar a tecnologia avançada. Ocre de 12 mil anos. Vestígios de minas de ocre, que poderiam ser as mais antigas das Américas, com cerca de 12 mil anos, foram encontrados em cavernas subaquáticas da península de Yucatán, sudeste do México. A notícia foi divulgada bem recentemente pela equipe responsável pela descoberta. Elas representam as minas de ocre mais antigas de que se tem notícia nas Américas. Mencionou em comunicado o Centro Pesquisador do Sistema Quintana, organização privada que explorou esse lugar. O acesso às cavernas, que no passado fora um espaço seco, fica a cerca de 10 quilômetros adentro das famosas praias do Caribe mexicano. Os mergulhadores do SINDAC, que percorreram vários quilômetros por cavernas e paisagens, descobriram que essa paisagem subterrânea foi feita por alguém que habitou esse lugar há mais ou menos 10 mil anos. Ou seja, provavelmente havia até uma pequena comunidade ali. Isto revelou pela primeira vez sítios de mineração notavelmente preservados, disseram os arqueólogos. Pesquisas apontam que o ocre vermelho era um pigmento mineral altamente valorizado e usado pelos primeiros habitantes do hemisfério ocidental, usado como tinta, o que os teria motivado a explorar estes locais perigosos para extraí-lo. Segundo também explica o estudo, as paisagens subterrâneas já estiveram secas, mas foram inundadas há cerca de 8 mil anos, criando as condições ideais para a preservação de todo esse cenário. A evidência de atividade de mineração aponta que a mesma aconteceu num período de 2 mil anos, entre 12 mil e 10 mil anos atrás. Pois é, pouco a pouco vamos descobrindo coisas novas sobre o nosso passado, tanto do ser humano quanto do planeta. Atlântida. A cidade perdida de Atlântida ficou tão famosa ao redor do mundo que é tratada até hoje como se fosse uma lenda. Frequentemente nos deparamos com notícias sobre buscas e pesquisas que são feitas em relação a essa antiga civilização. Num estudo recente, porém, arqueólogos realmente acreditam terem descoberto um antigo assentamento da Idade da Pedra que abrigou milhares de pessoas há mais ou menos 8 mil anos. Se parece com a história da antiga cidade que afundou no mar, não é?
A Atlântida Britânica, como foi apelidada, está no fundo do Mar do Norte, que fica no Oceano Pacífico, e desapareceu quando o nível do mar subiu após a última idade do gelo. Artefatos já haviam sido encontrados por pescadores e exploradores nas últimas décadas, mas nenhuma expedição havia sido realizada até então para investigar mais a fundo esse lugar. Para determinar os melhores locais para exploração, os pesquisadores recriaram a paisagem submarina a partir de dados fornecidos por empresas que operam naquela área do oceano. O nosso trabalho é examinar todos os núcleos que foram perfurados no fundo do mar e reconstruir a geologia do ambiente em mudança nos últimos 100 mil anos. A partir dessas informações, podemos identificar lugares prováveis no fundo do mar ou abaixo dele, nos quais poderia ter existido atividade de nossos ancestrais que viviam aqui nessa região. Disse Martin Bates, um dos autores do estudo que divulgou a descoberta. Essa área provavelmente já constituiu um antigo sistema fluvial que fornecia drenagem central para toda a região. Agora a expectativa é que novos detalhes sejam descobertos e revelados em breve. Máquina alemã. Totalmente por acaso, mergulhadores alemães encontraram um dispositivo de criptografia alemã. Ele estava no Mar Báltico. Denominada Enigma, a máquina foi encontrada durante buscas por redes de pesca abandonadas e foi doada para o Museu de Arqueologia da região, onde será restaurada e posteriormente exposta. Ulf Eicherot, chefe do escritório arqueológico da região de onde o objeto foi retirado, afirmou que o delicado trabalho de restauração, incluindo um processo de dessalinização completo após 70 anos no fundo do Mar Báltico, vai levar cerca de um ano. Como a descoberta foi feita no final de 2020, então provavelmente só veremos o resultado em 2022. Em novembro de 2020, os mergulhadores estavam na Baía de Gelting, no nordeste da Alemanha, procurando redes de pesca abandonadas que poderiam ameaçar a vida marinha. Eles acabaram encontrando o dispositivo de criptografia. Os homens acharam se tratar de uma máquina de escrever, mas ao perceber que o objeto era um achado histórico, comunicaram e rapidamente entregaram às autoridades responsáveis aquele objeto. Se encontramos objetos históricos, passamos as posições diretamente para as autoridades responsáveis. Eles, então, vão cuidar das investigações posteriores. Disse Gabriele Dederer, consultora da equipe que fez a descoberta. Ainda de acordo com Florian Huber, arqueólogo subaquático também, em 1945, uma operação de alto naufrágio em larga escala da Marinha Alemã aconteceu ali na Baía de Gelting, afundando cerca de 50 submarinos para não ter que entregá-los aos aliados. Suspeitamos que o nosso objeto foi ao mar nesta ocasião, comentou Florian Huber. Mas, no entanto, essa ideia foi descartada pelo historiador naval Jan Witt, da Associação Naval Alemã. Ele disse que o dispositivo de criptografia não é de um submarino alemão afundado. Acontece que o objeto estava dentro de uma embarcação com 3 rotores e os aparelhos dos submarinos alemães possuíam 4 rotores. Pode até parecer um detalhe, mas faz toda a diferença. Sendo assim, a máquina de criptografia provavelmente foi atirada ao mar de um navio de guerra alemão nos dias finais da Segunda Guerra Mundial, com a mesma intenção de prevenir que forças inimigas acessassem o conteúdo militar confidencial. Gostou?